semana, com aquela energia toda. E o nosso propósito aqui, ele ganha força na segunda-feira, porque seguimos juntos por elas a cada dia com a missão de colocar nessa mesa, em pauta, aqui no nosso Estúdio Bolha, assuntos que te interessam. Temáticas de enfrentamento a todo tipo de violência contra as mulheres. A gente agradece demais o carinho, a companhia, mas teremos agora mais um assunto importante em pauta com duas convidadas especialistas no assunto e a gente quer o seu comentário, a sua participação. Você que está no rádio, taca dedo e larga. Desligou o carro, vá para o YouTube. A gente quer a sua participação lá. Comenta, deixa a sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica, independente. A gente quer a sua participação porque aqui você tem voz e vez a todo tempo. No nosso segundo momento de entrevistas, a gente vai falar sobre a importância do trabalho em rede, a sua expansão a partir do planejamento estratégico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Para isso, escolhemos duas mulheres que têm competência de sobra para abordar a temática. Nós vamos conversar com a Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento e Gestão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ellen Ulian Curic, e também vamos conversar com a Promotora de Justiça, Luciana Rocha Abrão Davi. Senhoras, doutoras, muito boa tarde. Sejam bem-vindas à CBN Cuiabá. Boa tarde, obrigada. E boa tarde a todas e a todos também, né, que nos acompanham, que nos ouvem. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Doutora. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor. Boa tarde, Julie. Boa tarde especial aos nossos ouvintes. E pedindo licença para entrar nos seus lares, no seu trabalho, na sua rotina, para trazer uma temática tão relevante e importante que é o enfrentamento à violência e o papel de todos nós nessa luta por mais amor e por mais respeito. Que assim seja. Doutora Ellen, que já esteve aqui conosco, sempre tão gentil, conversando com todo mundo, acolhendo. Tive a oportunidade de acompanhá-la em uma pequena reunião, falando com uma empreendedora da importância desse movimento. Quero já parabenizar, inclusive, pela forma como conduziu. E hoje aqui, no nosso ao vivo, na nossa entrevista, para compartilhar muito conhecimento e inspirar mulheres. Mas antes da gente entrar na pauta, eu gostaria, não é, professor, de manter a nossa tradição de aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Por isso, para quem ainda não conhece a história de vocês, a trajetória profissional e pessoal, vou pedir para fazer aquele compacto explicando um pouco para o nosso ouvinte se sentir um pouco mais próximo e aí sim a gente abordar essa temática tão importante. Fiquem à vontade, podem. Doutora Luciana, que vem direto do Porto do Bahia, o porto mais belo e mais gostoso não é, professor? de Mato Grosso, verdade. Eu já sou promotora de justiça, né? Já há 25 anos. Tem 20 anos que eu estou em Barra do Garças e atuo nas promotorias criminais. Hoje eu estou à frente da 3ª Promotoria Criminal de Barra do Garças, que abrange justamente, dentre outras atribuições, ali os feitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou goianiense, né? Fui formada pela UFG em 1997, ingressei no Ministério Público de Mato Grosso em 1999. E aí, desde esse período, já passei pelas comarcas de Água Boa, Nova Chavantina, e hoje estou em Barra do Garças, né? A quem compartilho ali a minha vivência já há 20 anos naquela comarca. Vamos poder falar bem do Araguaia. Ela passou em 3 cidades importantíssimas do Araguaia. A Barra do Garças atende em Goiás também. Tinha uma divisão antigamente na área jurídica também, acontece isso? Não, ali Barra do Garças, ela é composta por 6 municípios. É a comarca ainda maior do estado de Mato Grosso. Mas todos são municípios matogrossenses, né? Além de Barra do Garças, nós temos Pontal do Araguaia, General Carneiro, Araguaiana, Ribeirãozinho e Torixoréu. Tínhamos Novo São Joaquim, mas Novo São Joaquim há alguns anos foi instalada a comarca. E nós fazemos ali, são 3 cidades, né? Falamos as cidades co-irmãs. Tem Pontal do Araguaia, né? Onde se divide ali pelo Rio Garças, e temos uma segunda ponte, que é já na divisa com o estado de Goiás, onde nós temos a cidade de Aragarças, né? Nós somos ali covizinhos, né? Limítrofes com Goiás. Aí Aragarças também já é uma comarca onde tem ali toda a estrutura, né? Do Poder Judiciário de Goiás. Professor, não conheço, mas depois que terminar aqui a senhora vai me contar detalhes. Porque eu vou... É lindo, só subir lá na serra perto do Cruzeiro você enxerga as 3 cidades.
uma na outra. Né? Que beleza. E sem falar que do Bahia você atravessa também, chega para o outro lado. Eu preciso de rodinhas, professor. Não, você enxerga a praia do outro lado. Muito bom. Gosto muito de Barra do Garça, fui muito para lá. Doutora Ellen, conta um pouco da sua trajetória, para quem ainda não conhece, para a gente deixar registrado aqui. Eu sou uma mulher de 44 anos, mãe do Matheus, um guri de 10 anos, corintiano fanático. Conheço bem. Sofredor. Não, a mãe não é corintiana, pelo jeito. Não, sou Cuiabá. Cuiabá. Pronto. E mãe de Matheus, o corintiano, sofredor, mas as coisas vão melhorar, eu digo a ele que vão melhorar. Tem que melhorar, levou o técnico do Cuiabá, né, professor? E em 1998 eu ingressei na Universidade Estadual Paulista, em Franca, no curso de Direito. E desde o meu ingresso na faculdade, eu sempre tive muito dentro de mim uma vontade de transformar a vida das pessoas. Quando então fui apresentada ao Ministério Público, né, dentre tantas carreiras belíssimas, mas digo que foi paixão à primeira vista, e desde então trilhei meu caminho buscando uma aprovação no Ministério Público. Então, em 2005, fui aprovada no concurso de ingresso nesse estado, que hoje é o meu estado. Sou paulista, mas mato-grossense de coração e alma. E na minha carreira eu passei por Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Colíder, Nova Canaã do Norte. Quando em 2013 eu fui promovida para Barra do Garças, cidade da nossa querida colega Luciana, oportunidade em que tive o grande prazer de conhecê-la mais intimamente, né? Já éramos colegas de profissão, mas não tão próximas, e me apaixonei pelo trabalho que ela vinha se desenvolvendo, pelo compromisso dela no enfrentamento à violência contra a mulher. Tenho aqui que dizer que realmente Barra do Garças, capitaneado pela Luciana, despontou como uma grande referência de trabalho em rede, quando nós falamos de enfrentamento à violência contra a mulher. A rede de lá é multipremiada, ela vai ter oportunidade de falar um pouquinho. E foi com esse propósito que em 2019 eu vim para a administração, para a gestão, a convite do nosso então procurador-geral, José Antônio, com o propósito de expandir esse modelo de tantos resultados no enfrentamento à violência contra a mulher. A região do Araguaia ela tem uma tipicidade diferente. A doutora Ellen, que andou pelo Mato Grosso, né, deve ter percebido isso. Regiões com características bem diferentes, né? Ela esteve na região norte, por exemplo, mexeu com o lado afetivo da Juliana. Foi? Esteve na terra natal dela. É verdade. Esteve em Terra Nova do Norte. Né? Mas, doutora Luciana, o trabalho em Barra do Garças, e aí eu quero lembrar que ali é uma região turística. A região turística ela tem características muito próprias, né? Porque é o enfrentamento da violência, mas ela passa também pela questão de droga, prostituição, uma série de coisas. Queria só contasse um pouco desse trabalho, né? Que ali, Nova Chavantina também tem o Rio das Mortes ali, tem muito turismo. Barra do Garças nem se fala, acho que é a cidade turística de Mato Grosso que recebe o maior fluxo de temporada. Nenhuma outra tem uma temporada daquele tamanho. Como que é lidar com isso? Quais foram as maiores dificuldades? Faz um histórico para a gente desse trabalho no Araguaia. Que é importante a gente conhecer o Araguaia a partir daqui. Contribuir também, a doutora citou uma rede que é multipremiada e também se puder destacar esses pontos importantes para quem não conhece, conhecer um pouco desse trabalho. Conforme até o senhor já mencionou inicialmente, nós temos assim alguns desafios. Como é uma região turística, né? Nós temos desafios nessa parte, né, da prostituição, na parte, né, de ações de investigação de paternidade, né, onde assim a demanda sempre foi muito alta, e na parte da violência doméstica e familiar contra a mulher também. Por quê? Porque é uma região ali, assim como, né, o nosso país, com fatores socioculturais marcantes, com patriarcado, com traços estruturais machistas. Então, assim, por exemplo, nas comarcas que eu passei,
Água Boa, Nova Chavantina, Barra do Garças, há uma semelhança muito grande entre elas. Talvez a Água Boa se destoie um pouco mais pela colonização, né? Por se tratar de uma colonização ali mais sulista, com características... E mais recente, né? Mais recente, mais nova, com características já ali mais específicas. Nova Chavantina e Barra do Garças já tem ali uma colonização muito grande de mineiros, goianos, paulistas, né? E com alguns traços, né, ali pela própria topografia da região, por ser turística, com uma passagem muito grande também de pessoas. Agora, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que nós percebíamos, né? Quando eu ingressei em Barra do Garças, foi em 2004, eu assumi uma promotoria que era a 2ª Promotoria Criminal. Nessa época havia uma divisão ali geral de todos os crimes, se fosse tráfico, homicídio, né, roubo, furto, havia uma divisão geral. E não havia ainda uma promotoria especializada na violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós éramos 2 colegas que trabalhávamos à frente da violência. Quando veio ali com a edição, né, da Lei 11.340, conhecida Lei Maria da Penha, que foi em 2006, começamos a definir ali alguns perfis que nós tínhamos que trabalhar. E aí trabalhávamos, nessa época ainda era conjunto, em 2 colegas, havia um outro colega, éramos 2 que atuávamos nessa área, e começamos a ver ali a necessidade de que fosse estabelecido alguns parâmetros de atuação, porque o que nós percebíamos no âmbito, né? Eu estava ali já à frente da violência doméstica e familiar contra a mulher, chegou um momento em que ela ficou exclusiva comigo, em uma outra redistribuição que nós fizemos, e a partir desse momento se percebia a necessidade de que fosse enfrentado o grande problema estrutural nesse âmbito da violência, que era o ciclo da violência que a mulher estava presa, né? Ali os fenômenos socioculturais que rodeavam essa situação. E aí, com a edição da conhecida Lei Maria da Penha, em 2006, nós temos ali um artigo que a nossa rede ela foi estruturante, pensada, inspirada nesse artigo 8º da Lei 11.340. O artigo 8º, depois até eu vou aqui especificar algum dos eixos, né, estruturantes dessa rede de enfrentamento, ele nos foi uma mola mestra para a ação. A partir dele, né, eu juntamente, na época, né, éramos eu representando o Ministério Público, né, o Dr. Wagner Plaza, hoje juiz de direito em Rondonópolis, que à época estava em Barra do Garças, representando o Poder Judiciário, e a doutora Lindalva Fátima Ramos, representando a Defensoria Pública, resolvemos nos unir inicialmente às 3 instituições para que nós pudéssemos formar uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E qual o principal passo? Que essa mulher ela deveria ter um apoio psicossocial, porque nós realizávamos audiências, os acusados eram condenados, essa mulher voltava a conviver com os acusados e tudo se repetia. Nosso trabalho, nós vimos que foi ficando inefetivo. A partir dessa necessidade do olhar e da vivência de quem está realizando as audiências criminais, nós nos unimos, né, inicialmente essas 3 instituições, Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública, e formamos um grupo de trabalho, onde nós fomos agregando depois mais parceiros, né, como a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, e aí foram vindo, né, diversos parceiros. Doutora, pausa para o repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco a gente continua contando e muito com a sua companhia. É uma pausa bem rápida, e já tem muito mais assunto que te interessa. Tá, 15h06, segunda-feira, 18 de março de 2024. Seguimos juntos por elas, e firmes e fortes aqui no Pantanal Shopping, contando com a sua visita. Passa por aqui. Tem um staff, me perguntaram no fim de semana, tem uma equipe aqui acolhendo, fazendo atendimento. É importante a sua visita. Vem aqui, conversa com a nossa equipe, prestigia. E é claro, saindo do shopping, no carro é sempre na frequência 95.9 FM, a rádio que toca notícia 24 horas por dia. Ainda mais nessa parceria inédita com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, colocando diariamente, eu disse diariamente, em pauta a temática de enfrentamento a todo tipo de violência contra as mulheres. E vai ser assim, até o dia 27 de março. A gente conta muito com o seu comentário. Vou pedir até a gloriosa ajuda do professor João Edson, que ele entra no YouTube lá e já vê todos os comentários. Eu fico lutando aqui com o meu celular, fica me escondendo, mas eu quero muito
falar com você e mandar um abraço aqui aos nossos ouvintes fiéis, né? Aquele top 10 que a gente tem de cada dia. A gente está sentindo uma falta no WhatsApp, mas comenta lá no nosso canal no YouTube, CBN, CBA. E um abraço especial aos motoristas, as motoristas de aplicativo, sempre aqui tão gentis, trabalhando, levando os passageiros sempre muito bem informados. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Nessa tarde de segunda-feira, nós estamos conversando com a doutora Ellen Curic, também com a doutora Luciana Rocha Abrão, e a gente está falando sobre a importância do trabalho em rede e a sua expansão a partir do planejamento estratégico do Ministério Público. Antes do repórter, a doutora Luciana falava da atuação na região do Araguaia. Doutora, fique à vontade para concluir, para que a gente possa continuar, inclusive porque já tem pergunta para as senhoras. Tá bom. Como eu mencionava, né, então nós nos reunimos para a criação de uma rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. E foi lançada oficialmente, né, conhecida Rede de Frente, né, com o nome popular de Rede de Frente. Foi lançada no dia 15 de maio de 2013. Vão completar agora 11 anos, né, do lançamento da rede. Nesse período, nós passamos por diversas etapas, né? Ali no início, criado um grupo de trabalho, nós capitaneamos apoio, instituições, parcerias, para que nos tornássemos uma rede forte, coesa, e que, diante da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade envolvendo o tema, nós pudéssemos ter profissionais, né, ali representando diversas instituições, parcerias, né, e sociedade civil de Barra do Garças. E de lá para cá, já há quase 11 anos, a rede ela foi criada, ela se desenvolveu e se consolidou. Né? Enquanto ali a rede de frente, ela tem um viés institucional, independentemente hoje das pessoas que estiverem à frente das instituições, ela consegue caminhar. Por quê? Sempre pensando no trabalho, né, independentemente das pessoas que estivessem à sua frente, que ele pudesse ser desenvolvido. Nesse viés, nós conseguimos manter coesa, integrada a rede, quando foi em 2017, no dia 17 de março de 2017, ela se tornou uma associação. E a partir daí nós conseguimos iniciar a captação de recursos para diversos trabalhos que hoje nós desenvolvemos, inclusive um já mais longo prazo, que é desenvolvido no âmbito da educação e na parceria com a comunidade escolar, que desde 2013, anualmente, nós temos o desenvolvimento das mostras estudantis. Iniciamos com vídeo, né, passamos por música, por artes e continuamos a debater o tema. Inclusive ontem, em Barra do Garças, nós encerramos as inscrições com a participação das escolas para mais uma edição da Mostra Estudantil de Artes, que nesse ano nós estaremos debatendo com todas as escolas e alunos, né, da rede pública e privada acerca, né, da abordagem da violência sexual contra crianças e adolescentes e seus desdobramentos. E encerrada essa primeira etapa, nós ficamos muito felizes, porque ontem nós tivemos o balanço, foram 26 escolas inscritas, onde as turmas desenvolverão esse trabalho dentro de um edital com algumas regras que nós desenvolvemos, e os premiados, né, receberão ali a premiação pelo trabalho desenvolvido e uma live que nós faremos no dia 21 de junho. E assim nós começamos. A ideia foi o quê? Estabelecer no primeiro passo na estruturação da rede, ali há 11 anos atrás, um padrão de atendimento humano, sensível, acolhedor com essas mulheres. Quando elas procurassem a delegacia especializada, quer seja a promotoria, a defensoria, poder judiciário, em qualquer, né, uma das instituições que estivessem ali presentes, que essas mulheres elas não fossem revitimizadas. E nessa ideia nós desenvolvemos diversas capacitações, envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, peritos, né, Politec, ML, servidores de todas essas instituições, conselhos tutelares, comunidade, a comunidade ali representada pelas associações de bairros e
desenvolvemos um trabalho envolvendo a comunidade, para que a comunidade pudesse perceber a mulher, que quando ela chegasse no atendimento na Delegacia Especializada de Defesa à Mulher, ela seria acolhida num protocolo de atendimento humanizado, né, com uma escuta qualificada e que ela não fosse revitimizada. O nosso objetivo inicial foi toda essa reestruturação, com fluxograma de atendimentos a partir da entrada naquela unidade de atendimento. E a partir dali nós capacitamos, nós desenvolvemos, né, tivemos a primeira patrulha, né, oficial do estado de Mato Grosso, a patrulha Rede de Frente, que foi um modelo de Curitiba, que na época foi desenvolvido, inclusive, né, a doutora Ellen esteve ali em Curitiba, né, para poder colher dados acerca do modelo, e a patrulha Rede de Frente Mulher Protegida foi lançada em 2017 como a primeira patrulha do estado de Mato Grosso. Depois tivemos a institucionalização das patrulhas, mas o trabalho começou ali e nós começamos com a patrulha, né, com um policial do sexo masculino, uma policial do sexo feminino e um veículo que era cedido para esse trabalho a monitorar todas as vítimas e a ter um número de contato para que elas pudessem ser acompanhadas e para que pudessem ser fiscalizadas as medidas protetivas. Criamos o grupo reflexivo de homens, que hoje já é uma prática ali institucionalizada, são realizadas reuniões todas as quartas-feiras no plenário do fórum, e a partir dali o juiz encaminha, né, a esse programa oficial os homens, né, que tenham ali registradas ocorrências, instaurados inquéritos policiais, para que participem de no mínimo 6 módulos, e é realizado esse trabalho semanalmente das 19 às 20h30 horas, já como uma prática também consolidada com os homens, né, agressores, indiciados, acusados de algum tipo de crime. E a partir desse momento nós tentamos desenvolver eixos a curto, médio e longo prazo, os quais hoje estão consolidados. A rede, ela se mantém em 5 eixos, né? E a partir dali nós conseguimos, né, multiplicar as ações. O resultado hoje para nós é excelente, porque dentro do nível de reincidência, nossa reincidência ela gira em torno de 2%, bem abaixo, né, da média nacional. Feminicídio. Durante 2013 a 2017, nós não tivemos nenhum feminicídio na comarca de Barra do Garças. Olha que a comarca são 6 municípios e abrange uma população de 100 mil habitantes. Em 2018 até 2022, tivemos anos com um feminicídio, outros anos com 2. Salvo engano, no ano da pandemia, foi ali entre 2020 e 2021, nós tivemos 3. Foi o maior índice nesse período. E tentamos controlá-lo novamente. Tanto é que do ano passado, de 2023 até hoje, nós não tivemos nenhum feminicídio registrado. E aí nós começamos a ver que nós estávamos colhendo, né, um trabalho que foi potencializado pela união de diversas instituições parceiras. Parabéns, doutora. Fez aí uma explanação, trazendo números importantes, resultados também. E eu quero conversar um pouco sobre as prioridades e também os resultados do Ministério Público, falando de enfrentamento à violência contra as mulheres. Doutora, a gente consegue descrever uma prioridade ou quais as prioridades do Ministério Público? Marcela, na última semana, no dia 14, ao sair daqui, né, estive aqui no dia 14 com vocês, e ao sair, abrindo um site de notícias, me deparei com um cenário estarrecedor, porque assim, eu digo que o que nos move é a capacidade de nunca nos acomodarmos e deixarmos de nos indignar com números relacionados à violência. E ali constava, né, que foi recentemente divulgado, nesse dia 14, o mapa da violência. Ela já foi considerada estatisticamente, eu não sei até quanto tempo, mas na década de 80, onde tinha o maior problema de enfrentamento da violência contra a mulher em todos os sentidos. Então existe todo... Quando se faz isso, ele fica maior ainda se a gente conhecer o histórico da região, né? Que eu ainda sou do tempo, aí fazer uma divisão quando fala de Nova Chavantina. Nova Chavantina nasceu como Nova Brasília, que é antes do Rio. E Chavantina do outro lado, aí que houve a mudança em relação a isso. Por isso são características muito diferentes. A Água Boa, ela nasce, é o primeiro núcleo que depois vai formar Canarana, de imigrantes do Sul. Sim. São basicamente gaúchos ali do Vale do Rio Uruguai, né? Já a Nova Brasília, chamada Nova Brasília, porque parte dos candangos que foram para Brasília formaram ali, que eram nordestinos, mineiros e goianos, né? E Barra do Garças também na divisão. Então, esse
efervescer cultural e essa violência junto. Aí eu queria fazer uma pergunta para as duas, que percorreram o estado de Mato Grosso, né, a doutora Luciana mais na região do Araguaia. Essas diferenças culturais, porque assim, violência é violência em todo local, em toda cultura, mas dá para tipificar diferenças de violência dependendo da cultura? Ou é tudo igual? Não, nós conseguimos tipificar sim. Porque, ali em Barra do Garças, conforme eu mencionei inicialmente, havia o quê? Inclusive, eu mesma ofereci várias denúncias, tem várias ações penais por favorecimento à prostituição, porque Sim. é uma região turística onde nós víamos que havia uma exploração sexual muito grande, envolvendo inclusive crianças e adolescentes. E aí, a partir disso aí, até pelo próprio núcleo, conforme nós falamos, a base cultural, por exemplo, de Barra do Garças, já numa sociedade mais machista, nós temos o quê? Uma tendência a ter mais crimes que envolvam, né, a violência no âmbito doméstico e familiar, porque em muitos casos ela é naturalizada, como a mulher tendo algumas obrigações que foram pré-moldadas, né, e ela tendo que se submeter e aceitar situações, o que gera, com certeza, né, aí delitos inúmeros, né, a partir de lesão corporal, ameaça, cárcere privado, onde a mulher é submetida ao ambiente doméstico pelo modelo cultural, pela sociedade, né, ali o núcleo, né, do patriarcado. Então, com certeza, nós percebemos diferenças a partir daí. Sim. Por exemplo, no caso dos estupros, há uma maior incidência dos estupros intrafamiliares. Nós percebemos também, há regiões que não, né? Dependendo se é uma região, por exemplo, de garimpo mais nova, com maior passagem de pessoas, nós muitas vezes vamos ter o quê? Estupros em modalidades fundamentais, Sim. com maior incidência. Barra do Garças há uma incidência de muitos casos de estupro intrafamiliar, por isso que até nós estamos aí desenvolvendo este ano com as escolas, né, a mostra estudantil voltada para a violência sexual contra criança e adolescente. Nós temos um núcleo também acadêmico de pesquisa na UFMT, né, na unidade, né, do campus Araguaia. E a partir de dados que eles estão monitorando, nós temos desenvolvido mais campanhas em alguns bairros, onde nós vemos uma incidência maior, e agora junto às escolas com esse tema. Eles estão também, os dados, nos direcionando nestas ações. Conforme até a doutora Ellen tinha colocado, nós vimos o quê? Que o trabalho foi sendo reconhecido e foi sendo aceito pela comunidade, pela credibilidade que a rede de frente atingiu. Tanto é que hoje, quem é de Barra do Garças, basicamente todo mundo já ouviu ou conhece um pouco da história da rede de frente. Houve as premiações, né, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi em 2017, Conselho Nacional do Ministério Público em 2018, tivemos do prêmio, né, da juíza Glauciane Chaves Melo, pelo Tribunal de Justiça, em dezembro de 2020. Lançamos em dezembro de 2020 o manual Rede de Frente, uma construção coletiva para que sirva de suporte para outras localidades poderem, né, instalar ali as suas redes de frente. E estivemos em diversas localidades, também dando apoio na instalação. Em Várzea Grande mesmo, né, estivemos, né, à época eu, a doutora Ellen, um psicólogo que atuava muito ali junto à rede de frente para poder dar apoio e estruturação na criação e na modelagem da rede de frente. Se não me engano, doutora, nós conversamos recentemente com uma promotora também, doutora Lígia. Isso. Da Defensoria Pública. Defensoria Pública. E ela nos contava que até aquele momento, já era a reta final do ano de 2023, não tinha nenhum caso de feminicídio em Várzea Grande. Até quero perguntar para a senhora se fechou o ano com esse balanço, e vocês citaram, a doutora Ellen falou, mais 16 municípios. Como é que acontece essa definição desses locais, como eles são priorizados? Então, inicialmente, nós definimos uma área de abrangência em que nós consideramos, né, os índices de feminicídios daquele local e também a estrutura existente no local. Porque qual que é a característica da rede? É a união mesmo de instituições que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher, fazendo com que essas instituições da sociedade civil organizada possam dialogar e pensar estratégias para aquela localidade. Então, nós consideramos esses dois fatores: estrutura local e índices altos de feminicídios.
Mas, Marcela, nós fomos muito surpreendidos e recepcionados de uma maneira, assim, muito amável por diversos municípios, de modo que aquela nossa abrangência inicial foi se estendendo com a adesão de vários municípios a essa proposta. Então, inicialmente, a ideia era que nós, no decorrer de 4 anos, levássemos a rede para os municípios maiores do estado de Mato Grosso, porque eles apresentavam os índices maiores, né, e uma estrutura melhor. Mas chegamos ao final com o dobro de municípios atendidos pela rede, né, dada a potencialidade desse projeto inicialmente construído em Barra do Garças. E o que mais me chama atenção em relação à Barra do Garças é a capacidade de sensibilização da coletividade, né, e o serviço público realizado para que a gente também quebre alguns paradigmas de que a violência doméstica só interessa a quem sofre. Então, acho que é muito importante, é um serviço que nós estamos fazendo à sociedade a partir do momento em que nós conseguimos sensibilizar a população que ela é um problema de todos nós, é um problema da coletividade. Então, ela traz esse papel e traz também estratégias de curto, médio e longo prazo. Porque quando nós falamos de um fenômeno tão complexo, nós temos que pensá-lo estrategicamente a curto, médio e longo prazo, né, dentro de políticas bem implantadas, né, seja um grupo reflexivo para homens, em que formato, né, seja a Patrulha Maria da Penha, que as mulheres se sintam seguras para denunciar, para pedir uma protetiva, e mais do que ter a protetiva, ter a certeza de que elas estarão protegidas com aquela medida protetiva. Então, é toda uma preocupação nossa, entendeu? E todo um engajamento dessas instituições para que realmente a gente tire a violência daquela esfera privada e leve para a esfera pública, que é o local em que ela sempre deveria ter sido tratada. E o número de Várzea Grande que eu citei no momento daquela entrevista, fechou o ano sem nenhum caso? Sabe me dizer, doutora? Foi de 2023. 23. Eu vou até ver se eu consigo consultar para não cometer um equívoco com os ouvintes, não que ele no nosso Calhandro assim, Observatório. 15 horas e 29 minutos. Vamos então à nossa pausa para não interromper nenhuma resposta, para a gente confirmar também esse balanço, falando de Várzea Grande. Tem gente mandando mensagem aqui, perguntando sobre esses 16 municípios. A gente vai falar mais daqui a pouco. Tem gente perguntando sobre os resultados, né, que são perceptíveis também. A gente vai destacar ao longo dessa conversa, porque agora tem repórter CBN, não é, professor? Isso. E aproveitar esse tempinho para o repórter CBN, o Breno, lá de Petrolina, Pernambuco. Abraço, Breno. Sempre que eu falo Petrolina, Pernambuco, tem que lembrar Juazeira, Bahia, porque tá lá só tem uma ponte no meio, né? E o Júlio César fez uma pergunta, quanto tempo precisa treinar para fazer um gol contra como aquele do Tombense? E o Júlio César, aquilo é bola de pinball, viu? Aquilo não é treinamento, não, o negócio doido. Felicidade, não é não, Bruno? Coisa louca, bateu, voltou. Totozinho, né, que faz aquele... Quando é pra ser, né, professor? É um negócio maluco, né? Virou ali uma lambança. E o Vanderlei Borges, que nos acompanham desde as anteriores, desde as outras rádios, sempre nos acompanhando. Um abraço, Vanderlei, muito obrigada pela companhia. Isso. Breno, Júlio César, você é 01, né? Eu não posso dizer zerinho, que o Júlio César fica sentido comigo. Seu Pinheiro, um abraço. Seu Domingos Cirilo. Olha, eu preciso mandar um abraço pro seu Joaquim, que me encontrou no fim de semana, motorista de aplicativo, e disse assim: Marcela, por que não tiveram essa ideia antes? Quando a gente escuta isso, professor, já ganhei legal. A semana. Verdade. Mas a gente segue firme e forte. Estamos nós, na bolha. Vamos fazer então aquela tradicional pausa. Um abraço especial. João Alves está por ali, acompanhando aqui a bolha. Também mandar um abraço para Lena Matias, que eu tô com a saudade da Leninha. Washington, vamos então, repórter CBN. As principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco a gente segue aqui do Pantanal Shopping, todos juntos por elas. Não abra mão da sua companhia, é uma pausa estratégica e a gente já volta. Nós monitoramos os resultados a partir do quê? Dos casos graves que nós acompanhamos, conforme eu falei, né, no caso dos feminicídios, onde nós vemos, né, que tivemos já muitos anos que não houve nenhum feminicídio, acompanhamos pela taxa de reincidência e observamos que houve uma queda drástica. A reincidência, mencionei aqui que foi em torno de 2%,
E nós temos o quê? Resultados de ações práticas, com um grupo reflexivo de homens, que já é uma política ali institucionalizada, conforme eu mencionei no início, que toda semana nós temos reuniões, né, com os homens, né, que são ali indiciados ou acusados, em módulos, né, que são ali revisionados numa parceria, inclusive, com a equipe multidisciplinar do juízo, né, da comarca de Barra do Garças, além de observarmos, né, alguns resultados a partir de ações que nós desenvolvemos nas escolas, porque nós temos ali, conforme eu falei, são 5 eixos estruturantes, né, da rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Barra e Pontal. E a mais longo prazo é o eixo 5, que é o da prevenção e sensibilização social, onde nós adentramos nas escolas e nós temos já parcerias anuais, onde as escolas elas já se preparam para, juntamente com os alunos, desenvolverem temas anualmente, onde são lançados, ali é lançado o edital. Esse ano, né, a nossa discussão está na violência sexual contra a criança e adolescente. Já tivemos a oportunidade de fazer palestra em algumas escolas e, ao final, chegar até nós, criança e adolescente, e narrar fatos de que eles eram vítimas no interior de suas residências, ou por pessoas que tinham contatos, ou por quaisquer outros. Então, os resultados, eles vêm de diversas formas, até numa palestra, onde nós vamos abordar o tema violência sexual contra a criança e adolescente. Ao final, eu mesma já tive casos em que as vítimas chegaram até mim e relataram fatos ocorrentes. Então, em termos de resultados, nós vamos observando por cada ação que nós vamos desenvolvendo. E em relação à medida protetiva, observamos que houve um aumento muito grande nos pedidos, nas solicitações de medidas protetivas. O ano passado ficou em torno, em Barra do Garças, só em Barra do Garças, de quase 300 pedidos de medidas protetivas. Por quê? Como nós temos uma patrulha atuante, né, a patrulha acompanha essas vítimas, a medida protetiva ela é eficaz. Há uma comunicação de descumprimento. Então, os resultados eles vêm a partir desses dados que são levantados, onde há um estímulo da mulher solicitar a medida protetiva, porque ela confia no trabalho realizado, ela confia que vai ser fiscalizada a medida protetiva. Bons resultados, né, professor? Inspiradores, porque quando há esse elo de confiança, aí realmente o fortalecimento, e prova disso são os números e as premiações. Doutora, falando um pouco desse novo ciclo de planejamento, e algumas pessoas já perguntando, a gente está no mês da mulher, em março, a senhora pode adiantar um pouco? Olha, só trazendo um dado aqui, na verdade, nominando. Além de Barra do Garças, nós conseguimos, com o planejamento estratégico, chegar a 16 outras comarcas do estado de Mato Grosso. É claro que nós estamos em diferentes estágios nessa implantação, porque ele é um trabalho contínuo e permanente, de muita dedicação, porque envolve capacitação, sensibilização, avaliações de risco e tantas outras estratégias. Mas o importante é que a gente sempre dê o passo inicial. E estamos hoje, além de Barra do Garças, com a rede implantada em Alta Floresta, Brás Norte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Colíder, aqui na nossa Cuiabá, Itiquira, Nova Mutum, Nova Chavantina, Poxoréu, Primavera do Leste, São Félix do Araguaia, Sinop, Sorriso e Várzea Grande. Então, assim, isso demonstra, né, o potencial enorme de realmente, e o nosso empenho de fazermos todos ali unidos a diferença. E em relação aos próprios resultados, como a doutora Luciana muito bem colocou, é claro que não queremos que o feminicídio aconteça. Não queremos um aumento significativo de estatisticamente falando. Mas, às vezes, a elevação estatística, ela também nos traz pontos que precisam ser refletidos. Por exemplo, a quebra de um silêncio. Então, por muito tempo, as mulheres sofriam violência e deixavam a violência dentro do seu ambiente familiar, porque elas não se sentiam empoderadas, acolhidas, né, de certa forma, a realizar uma denúncia. Então, nós falamos muito da cifra oculta, né, que é algo muito natural quando se
expande estratégias como a da rede, com protocolos de atendimento, né, com expansão de delegacias da mulher, com agentes públicos capacitados em violência de gênero, capazes de acolher e compreender o ciclo de violência e não revitimizar uma vítima. Então, tudo isso acaba, de certa forma, empoderando e, às vezes, até elevando esses dados, mas que, aos nossos olhos, é um resultado que, aparentemente ruim, mas que traz um significado muito importante para o trabalho que a rede desenvolve. Então, e tivemos também muitos resultados em relação a agressores que compreenderam, né, porque tem muito passar por isso também. Tem muitos agressores que precisam do grupo reflexivo para entender situações de gênero e compreender que ele pratica violência. E também vale para a mulher, né? Porque, como eu disse, ficou evidenciado por essa pesquisa, esse mapa da violência de gênero, que muitas vezes a mulher ela não se vê numa relação violenta, né? Porque ela restringe a violência a uma violência física e não consegue enxergar ser vítima de uma violência patrimonial, de uma violência sexual, de uma violência moral e psicológica. Então, são todos fatores, resultados que nós podemos trazer aqui como relevantes, né, e que nós entendemos que, de fato, as políticas públicas elas só vão atingir o patamar, quando falamos de violência, né, agregando todos esses eixos e todas essas facetas da violência, e não apenas puramente a repressão. Na semana passada, alguém da supervisão da psicologia, que a média até a denúncia são 8 anos de exceção. Eu queria que vocês falassem a respeito desses grupos reflexivos, quais são os homens que participam, como eles funcionam e qual é o objetivo desses grupos. Em Barra do Garças, o objetivo do grupo reflexivo é justamente o quê? É o que a doutora Ellen até mencionava anteriormente. Eu preciso, primeiramente, são etapas, admitir que eu sou ali uma pessoa que está agredindo, quer seja fisicamente, moralmente, psicologicamente, patrimonialmente ou sexualmente uma mulher. Então, nós trabalhamos ali, são um mínimo de 6 módulos hoje, o nosso formato. Há uma equipe, inclusive, para o grupo reflexivo de homens, o juiz, quando ele concede medida cautelar, né, a vítima procura a delegacia de polícia, ela solicita medidas protetivas e, dentre as medidas protetivas, ele direciona os homens, né, a um programa de atendimento, que é o do grupo reflexivo, que é realizado semanalmente. É um mínimo de 6 módulos. E hoje o grupo reflexivo ele é coordenado pelo Poder Judiciário, há uma equipe multidisciplinar composta por assistente social e psicólogo que modula, né, de acordo com cada etapa. Normalmente há fases também para os homens. Primeira fase é de não aceitarem que eles são agressores ou estão praticando algum ato ali de violência. Para superar dessa fase, vai passar o quê? Para uma fase onde eles aceitam, mas eles ficam indignados de estarem participando do grupo. E aí, na terceira fase, muitos desses passam essa fase, né, de que já aceitaram, estão indignados e começam a reconhecer, né, que há atos falhos no comportamento e que precisa ser revisto. Então, a depender da situação, em alguns casos se prorroga os módulos, porque nós não podemos deixar um homem que fez 6 módulos sair se sentindo indignado e vítima da violência enquanto ele é o agressor. Então, assim, vai modulando e vendo as fases. De acordo com o acompanhamento de cada grupo, vai se percebendo se 6 são suficientes ou tem que ser realizados mais módulos. E aí, como funciona? Em Barra do Garças, o juiz, ele no momento em que a vítima solicita medida protetiva, ele já faz o encaminhamento, né, ali do homem para o grupo reflexivo, né, como medida cautelar. E aí ele vai passar por esses módulos e nós vamos poder avaliar se ele continua em alguns módulos ou encerra com a modulação básica, que são 6. E a partir daquele momento, né, nós percebemos o quê? Nós temos até depoimentos de alguns, né, que relataram justamente como tem o ciclo da violência, onde a mulher ela passa, né, por etapas, tem o ciclo da aceitação e da conscientização pelo homem de que ele também é um agressor. Então, nesse processo que há também um
um monitoramento. Por quê? Para que haja o quê? Uma efetividade no grupo de reflexão, né? A ideia também é essa. Porque a ideia da rede de frente é trabalhar com o homem no grupo reflexivo. Nós já desenvolvemos diversas ações com as mulheres, né, no Rede Mulher, onde nós vamos em bairros, e ali nós temos palestras, né, nós temos formas de capitanear essa comunicação com as mulheres. E são realizados com os filhos também. Porque quando chega na delegacia, que as crianças e adolescentes elas estão totalmente afetadas, já um convênio com o município, inclusive ali já encaminhado para o CREAS, para que realize o acompanhamento ali das crianças ou adolescentes ou filhos que estão, né, dentro desse ciclo, né, ali de naturalização da violência. Então, a ideia é o quê? Trabalhar todo o contexto familiar. E com esse trabalho, doutoras, esse efeito rebote, que a gente também, né, está aprendendo um pouco mais com os nossos convidados, também é evitado quando tem esse grupo reflexivo, esse trabalho em rede, vocês conseguem também, na prática, avaliar que há essa redução? Nós temos quantificar já? Para quantificar, nós temos algumas estatísticas, ainda não se conseguiu quantificar. Nós temos por amostragem, quando terminam, né, os grupos reflexivos, há um diálogo da própria equipe multidisciplinar do juízo, para ver até que ponto há ali a percepção, e aí nós começamos o quê? Em algumas situações, a ver, assim, porque tem problemas que são até mais complexos, né? Que tem alguns que você trabalha com eles ali até o fim e você percebe que necessita de um acompanhamento maior. E aí nós temos um diálogo para que ele continue sendo acompanhado ali, né, pela equipe multidisciplinar do juízo. Quando é a vítima, né, ela continua a ser acompanhada também pelo CREAS. Então, há um monitoramento, mas em termos de quantificar resultados, a partir desse momento, ainda nós estamos ainda levantando estatísticas a partir de dados mais isolados. Nós tivemos um famoso caso do técnico de futebol do Cuca, né? Que foram mais de 20 anos para ele chegar a um grau de consciência. E aí é interessante, eu estava olhando essa questão da história dele, né? Foi graças às filhas que pressionou ele para estudar e entender. Tem uma obra que... Violência é Violência, né? Tem uma obra do Silvio Almeida, que é atual ministro de Direitos Humanos, né? Que ele é mais focado na questão do racismo, que ele trata da questão do racismo estrutural. É tanto meio deturpando a ideia de estrutural. Mas a gente pode trazer esse conceito também para violência contra a mulher, né? Contra a mulher, contra a criança. É muito comum a gente ver ainda as pessoas... Esse dia mesmo uma pessoa falando assim, olha, é mais se eu matar um bicho, é 2 crimes, né? Um crime justificando o outro, nós estamos muito nessa onda. Se eu matar um bicho, tá tão perigoso como bater num filho. Um homem não pode existir mais. Nem matar o bicho, nem bater no filho. Né? São as duas coisas. Mas ela está dentro dessa concepção da estrutura do homem caçador, do homem que chegava em casa, predador, né? E aí entra toda uma concepção dentro disso. Eu queria que vocês falassem um pouco Começou a falar, mas aprofunda um pouco dessa reação. Porque quando a gente fala dessa coisa estrutural, e aí estou pegando o conceito do Silvio Almeida, né? Da reação da família, quando começa essa discussão. Porque em alguns casos é unilateral, outras não são tão unilateral assim. Né? A própria família está dentro dessa concepção cultural que a violência é normalizada. Nesses diálogos que vocês estabelecem, vocês encontram muito isso? Sim, nós percebemos o seguinte: tem situações que são mais difíceis de serem trabalhadas, quando a violência foi naturalizada. Sim. Os próprios filhos repetem, né, modelos ali, conceitos que eles foram ali educados, eles foram criados sob determinados conceitos, né, da forma muitas vezes de tratar de maneira humilhante as mulheres, né, e aí nós percebemos a partir de algumas situações, como eu disse, né, ali inicialmente, é mais difícil quando já está naturalizado você trabalhar a violência no âmbito da família, porque os reflexos psicossociais para as crianças e adolescentes é muito grande.
por mais que nós tentamos ali em pequenas modulações repassar esse conceito, né, para o homem, né, acusado, o homem agressor, nós temos filhos e filhas desse relacionamento que muitas vezes vão absorver imagens de violência do pai ou de submissão da mãe. Então, por isso que é importante tentar trabalhar com a criança e adolescente. E como o trabalho poderia ser completo? Por isso que nós entramos nesse trabalho com a comunidade escolar. Começar a trabalhar com o apoio da escola, pela educação, como uma ferramenta de transformação, porque nós não vamos, né, em alguns módulos que realizarmos ali através do GRH, conseguir contornar toda essa situação. Nós podemos, com o homem agressor, estabelecer o quê? Um mínimo de comunicação e para que ele saiba, né, que aquela atitude dele ela é repreendida, né, ela tem uma sanção penal, ele tem uma família como modelo que pode ter reflexos, mas para nós trabalharmos com a criança e adolescente que muitas vezes naturalizou ou pode não naturalizar, né? Pode o quê? Muitas crianças e adolescentes são oprimidas, elas se rebelam em formas diversas porque elas são reprimidas em outros campos, né? Ali da comunicação familiar. Então, a forma como nós encontramos para tornar mais completo foi trabalhar com a comunidade escolar, trabalhar ali o quê? Os professores desenvolvendo temas em sala de aula, para que nós possamos o quê? A longo prazo estabelecer o quê? Um papel na educação, ajudando a transformar justamente o que? Alguns conceitos que foram deturpados para aquele jovem e que para ele também, ele sirva o quê? Daquela criança ou adolescente sirva daquela pessoa que vai ser também o censor da conduta do pai, de determinadas condutas, onde ele vai se posicionar e cobrar determinados comportamentos do próprio homem agressor. Então, através do jovem, nós levamos essa discussão para o interior dos lares. É um dos eixos nossos de atuação que nós acreditamos que a longo prazo nós vamos colher mais reflexos, trabalhando, e nós temos essa parceria aí, já o quê? Há 10 anos com as escolas, onde anualmente são repetidas as mostras. O ano passado, nós fomos, porque enquanto associação, há uma grande vantagem de capitanear recursos. O ano passado, nós tivemos no programa Magalu Mulher o apoio com mais de R$100 mil para a rede de enfrentamento de Barra e Pontal. E foi possível desenvolver diversas ações através do programa Magalu Mulher, né, onde nós recebemos um pouco mais de R$100 mil e desenvolvemos diversas atividades, premiações, né, ali com profissionais capacitados para desenvolver essas ações junto às escolas. Então, para nós também, foi com muita alegria, porque é um programa muito sério. Para que fosse liberado aquele recurso, nós tivemos que apresentar o projeto e diversos resultados ali que nós tínhamos, né? E foi totalmente patrocinado ano passado com recursos do programa. Doutoras, chegamos ao fim, então eu vou, antes do presente, eu vou deixar o microfone para uma rápida consideração, respeitando o horário da rede, mas agradecendo muito a colaboração, a companhia das senhoras, com a agenda que é tão puxada, mas escolheram estar aqui conversando com a sociedade, conversando com a nossa audiência e principalmente com as mulheres. O microfone sempre à disposição. Doutora, sempre muito bem-vinda. Quando estiver em Cuiabá, vá até lá conversar conosco. Doutora Ellen, muito obrigada pela companhia constante hoje, especialmente aqui conosco ao vivo. Marcela, eu que agradeço imensamente o convite por estar aqui nessa tarde tão importante para levar informação ao nosso ouvinte e para clamar, né, por mais amor, por mais respeito. Como eu disse aqui, o enfrentamento à violência é algo que interessa à sociedade. Então, não é um problema das relações privadas, é um problema social grave que nós precisamos enfrentar, e problemas graves nós enfrentamos com estratégias. Então, é um pouco desse trabalho que a gente se dispôs a trazer aqui hoje. É um trabalho capitaneado por diversas instituições que dão voz a essa rede de enfrentamento e que nós entendemos que tem esse poder, né, de tirar muitas mulheres desse cenário de violência. E como as pessoas dizem, né, em briga de marido e mulher, temos sim que meter a colher. Né, porque por muito tempo se disse, não se mete a colher, mas temos sim que meter a colher e levar Marcela, muita informação. Porque as mulheres precisam entender quais são essas violências
identificar se elas estão sendo vítimas de violência, para aí sim, né, conseguir romper esse ciclo e procurar a ajuda. Então, Obrigada, colocamos aqui nosso canal à disposição, 127, nossa ouvidoria, 24 horas recebendo denúncias relacionadas à violência contra a mulher e todas as outras formas de violência. E agradeço imensamente a abertura por esse importante canal de comunicação. Obrigada, doutora Luciana. Tati, vamos entregar o presente antes que a rede nos tire aqui do ar, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Doutor Tiago, muito obrigada pela gentileza. Flores para agradecer, caneca do Junier, agradecendo a Bela Flor. Maiara, hoje está especialmente lindo, maravilhoso. Agradecer também as autoras Michele Dil e Cristina Soares, que são autoras e curadoras da exposição e do livro Cama de Gato, Mulheres Históricas. A Rafael Junier, talentoso, caneca exclusiva desse movimento Juntos por Elas. Agradecer mais uma vez ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sem essa parceria incrível, essa iniciativa não seria possível e a gente não cansa de agradecer e desejar que continue, né, professor? Continue e que Deu match. A gente possa mudar as pessoas, a forma de pensar, né? Amanhã eu prometo falar sobre isso. Na sexta-feira, depois que eu saí daqui, eu vi um artigo no jornal AS, que é espanhol, de Madrid, sobre a questão do Daniel Alves, muito interessante, de uma articulista chamada Julian Bergas, um artigo fantástico. Ela dizia sobre a mãe protetora, sogra provocadora. Olha. O papel dela dentro da questão da geração da violência contra as mulheres. Vamos embora, professor? Vamos embora? Até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Cuidem-se. Amanhã estaremos juntos por elas e a gente nunca abre mão da sua companhia. Até amanhã.